Bem-vindo de volta ao Chow Time Pods, seu anfitrião, Hatch. Um dos meus contatos em comum fez um vídeo onde ele estava dizendo isso. Homens indo trabalhar. E isso no contexto de ser marido, ter filhos, fazer parte de uma família, que homens irem trabalhar não é um sacrifício. E os homens estão surtando. A resposta deles, muito irritada, meio que confirmou algo que aprendi no meu próprio casamento, que é que os homens, na verdade, não querem ser provedores. Eles realmente não querem cuidar de suas esposas e de seus filhos. Eles vão cuidar, é obrigação deles, é responsabilidade deles. Mas não é algo que eles realmente desejam fazer. Então, eu temo que os homens de hoje não queiram ser os provedores. Eles não querem fazer isso. É engraçado como elas sempre dizem, eu temo, eu temo, eu temo. Então vocês estão com medo. Nós não queremos pagar por você. O problema todo é que, eu sinto que um homem deveria estar fazendo isso. E quando você fala isso para os homens, eles ficam muito irritados. E eles dizem, você só quer o meu dinheiro. Mas não é isso, de verdade. Eu tenho vários empregos. Mas eu realmente sinto que, como homem, você deveria trazer isso para a relação. Não existem muitos homens nessa geração que servem as mulheres. E eu enfatizo o servir. Tudo bem, meus amigos? Hoje vamos falar sobre por que não existem mais homens dispostos a sustentar mulheres. E isso surgiu por causa de um vídeo. E nós vamos falar sobre esse vídeo aqui hoje. Achei que seria bom mostrar alguns desses outros vídeos só para vocês perceberem que isso é o normal hoje em dia. Toda mulher. É isso mesmo, tio. É assim mesmo. É triste para nós, homens jovens, porque acho que o tio já saiu do jogo. Não sei se você ainda está no jogo, tio Paul, mas... Os jovens que ainda estão no jogo... É com isso que a gente lida. Tipo, é triste que tudo que elas esperam é tudo. Mas não dão nada em troca. A gente pensa que todos os homens provedores desapareceram. E eu vou explicar para essas senhoras o que aconteceu e por que não há como consertar isso, a menos que os governos decidam tornar os homens grandiosos novamente. E eu vou explicar o que quero dizer com isso. Vou insistir muito mais nesse assunto porque essa é a única maneira de consertar o mercado amoroso. Então, meus amigos, cliquem no botão de curtir, inscrevam-se se ainda não fizeram isso. Por favor, vá perguntar para um homem mais velho. Se inscrevam no canal do tio Paul. O botão de curtir é muito mais importante porque o algoritmo analisa quantas pessoas curtiram, em vez de quantas pessoas se inscreveram. Eu não me importo tanto com inscrições, quanto me importo com quanto vocês gostam do vídeo, com o quanto vocês assistem, certo? Então vamos para o vídeo principal de hoje, é este aqui. Eu encontrei um homem que falava sobre relacionamentos e ele disse, abre aspas, pessoalmente, sinto que, quando se trata de homens provedores, esse grupo diminuiu. Isso significa que, para mim, quando se trata desses pais que são provedores, é difícil para eles, não é difícil para eles, mas esses pais... Eles não há pais suficientes para ensinar os meninos mais jovens a serem provedores. Porque esse grupo aparentemente diminuiu. E é por isso que é difícil para as mulheres encontrarem o parceiro certo que seja um bom provedor. É sempre culpa dos homens, porque os homens não ensinaram outros homens a serem provedores. Escritoras, o que vocês pensam sobre isso? Então, espera aí. Ok, tá meio confuso. O assunto é... O número de homens que podem ser os únicos provedores diminuiu em 2025. Você quer que eu repita? Não. Entendi. Então você está basicamente dizendo que, comparado ao que era antes, Sim. que o número de homens que podem ser o único provedor em uma família diminuiu. É como se eles não levassem a economia e tudo isso em consideração. É só que, antigamente, os homens conseguiam fazer isso. Por que eles não conseguem agora? Porque as crianças não são ensinadas a se sustentar por conta própria. Sim. Então isso continua encolhendo. Ou ovos estão tipo $16 agora. A mentira do provedor masculino que está silenciosamente matando os relacionamentos modernos. Ela quer o seu dinheiro, mas odeia a sua autoridade. Aqui está o porquê. Todas essas mulheres modernas querem um provedor dos anos 50, mas nenhuma delas quer viver com um orçamento dos anos 50. Ou, pior ainda, agir como uma mulher dos anos 50. É exatamente isso. Essa é a contradição que está por trás de cada um desses vídeos virais.
E eu quero analisar um deles hoje com vocês, porque a matemática dele simplesmente para de fazer sentido depois de 30 segundos. A afirmação é a seguinte: o grupo de homens que podem ser provedores únicos diminuiu. Esse é o ponto principal, certo? E olha, à primeira vista, isso até parece verdade. Mas veja como isso desmorona rapidamente quando você realmente analisa. Porque aqui está o que realmente aconteceu. Esse grupo não diminuiu, meus amigos. Ela não encolheu porque os homens ficaram preguiçosos. Não encolheu porque os pais pararam de criar os filhos. Ela encolheu porque o dinheiro parou de render. Tipo, sabe o que eu quero dizer? Tipo, ou o nível do que significa ser classe média alta nem significa mais nada. Eu acho que o grupo de pessoas neste planeta, neste país... Eu entendi a pergunta direito? Sim, você entendeu. Quer dizer, eu entendi. Então, se você não entendeu, se ainda não entendeu, basicamente eu estou dizendo que um homem disse que sente que o motivo pelo qual as mulheres estão tendo dificuldade em encontrar os provedores certos é porque as figuras paternas que deveriam estar ensinando seus filhos a serem os provedores certos, esse grupo específico diminuiu. E eu estou dizendo não por minha causa. Mas isso é o que um homem disse. Certo, mas eu também estou dizendo que esse não é o motivo pelo qual o grupo diminuiu. É a economia em que vivemos. É o fato de que muitos de nós temos diploma universitário. Governos e instituições colocam a inclusão das mulheres no mercado de trabalho acima do crescimento dos homens. Dão mais oportunidades para as mulheres do que para os homens. Trataram as mulheres como se fossem especiais e precisassem de ajuda infinita. E esqueceram de uma coisa: a hipergamia feminina. A força de trabalho dobrou quando uma segunda onda inteira de trabalhadores, as mulheres, entrou no mercado. Os salários ficaram estagnados. Os preços e tudo o que importa, moradia, mantimentos, um lugar para criar filhos, subiram muito. Então, uma renda só cobrindo toda a família não é mais o padrão. Isso é um status econômico de elite. As mulheres estão se gabando de como estão indo bem. Correto. O tio Paul disse certo. Eles não estão mais procurando vidas normais. Tipo, eles se comparam às mães deles e coisas assim, que todos os homens podem sustentar. Não, elas querem vidas de elite, de alto nível, porque hoje em dia só essas pessoas podem te dar esse tipo de vida. Como elas conseguem pagar as próprias contas e depois ficam se perguntando por que não conseguem encontrar um homem melhor do que elas? As mulheres querem ganhar mais dinheiro do que os homens, mas querem um homem que ganhe mais do que elas e ainda esperam que ele gaste esse dinheiro com elas. Me explica como isso faz sentido? Nem. Mas sabe de uma coisa? Isso não é um problema dos homens. Isso é um problema de matemática. Espera aí, calma. Então espera aí, calma. Vocês estão me deixando puto hoje. Vai lá, amor. Acho que ele já tava bravo. Não. Porque a gente vai mesmo sentar aqui e fingir que a classe média não está desaparecendo? Sabe, no quadro. Beleza. No quadro. Vá em frente. Eu ia escrever. Eu só acho que ela é cara. O que é uma conversa diferente do ponto que o meu irmão Ace está levantando. Minha nova resposta é: os caras não precisam. Alguém disse. Isso. Sassy. Foi o que alguém disse. Não, quero dizer, essa expectativa de que a gente tivesse que prover era a nossa chave para conseguir tudo, desde uma refeição caseira até uma massagem nas costas ou um parceiro. E esse não é mais o preço de entrada. Então os caras ficam tipo, caramba, eu não preciso necessariamente ser um provedor para conseguir uma noite. Espera aí, mas Mike, antes mesmo da gente chegar lá, antes de a gente avançar... Não, porque você quer esse esquema de colega de quarto. Não estou. Estou falando dos fatos. Muitos homens estão sendo cobrados por um padrão financeiro que é quase completamente ilusório. Irrealista nos dias de hoje, nessa economia. Quando falamos sobre isso, não quero ouvir mulheres me contando sobre problemas de homens quando estamos falando de um homem. Tô dizendo que, por isso que eu esclareci. Lembra quando eu falei sobre ser o único provedor? Eu fiz questão de dizer único provedor. Eu não acho que os homens não estão provendo. Eu não acho que a questão seja um homem que possa ajudar a prover, ser um companheiro de apoio, ou até mesmo segurar as pontas quando você está, certo? E é por isso que eu digo que é provedor. Neste país, uma pessoa pagar todas as contas está ficando cada vez mais difícil. Isso acontece em todos os países. Em todos os países. Por toda a Europa, por toda a Ásia, todos os países estão sofrendo com o mesmo problema. É isso que acontece quando você coloca as mulheres no mercado de trabalho. Você dobra a força de trabalho.
Você coloca mais dinheiro na economia, mas divide como ele é distribuído entre homens e mulheres. E as mulheres ainda querem que você pague, mesmo assim. E as mulheres só gastam. Esse é o outro lado da questão. Elas estão competindo com você no mercado de trabalho. Tudo bem, tanto faz. Beleza, pessoal? Vai lá, alguém mais. Eu terminei. Chega pra mim, terminei. Não tô nem aí. Hoje não é o nosso público. Ei, mano, esse não é o nosso público. Galera, tentei segurar a barra pra gente, mas hoje não é o nosso público. Vai lá, eu cuido disso. E quero ser justo aqui, porque é aqui que muitos caras erram e começam a gritar. A mulher que faz esse argumento está parcialmente certa. Ela O está. solteiro tradicional Eu realmente não posso culpá-la por querer essas coisas, certo? Ser provedor realmente é mais raro do que costumava ser. Ela não está mentindo sobre isso. Ela só está errada sobre o motivo. Isso não tem nada a ver com os homens fracassando. Tem tudo a ver com o salário mediano sendo silenciosamente esmagado, enquanto o estilo de vida que as pessoas esperam continua o mesmo. Continua subindo. E nós, quando eu digo pessoas, estou falando das mulheres. Então esse é o primeiro passo. Veja como a definição muda. Porque prover costumava significar algo simples. Um teto, comida na mesa, segurança. Sua família só não isso. cresce com 100. Agora são férias, bolsas, artigos de luxo, uma bela Escalade. Esse era o trabalho do homem. Prover. Era isso. Esse era todo o maldito trabalho. Mas em algum momento, meus amigos, diante das câmeras, na frente de todo mundo, prover, silenciosamente, virou outra coisa. Virou voos de luxo, jantares instagramáveis, férias que ficam perfeitas nas fotos, o estilo de vida que fica bonito nas telas dos celulares. Essas coisas não são a mesma coisa, meus amigos, nem de perto. A maioria dos homens neste país pode prover uma vida, uma de verdade, um teto, uma refeição quente, um lugar seguro para voltar para casa. Mas o que a maioria dos homens não pode oferecer é a fantasia que fica rodando sem parar na cabeça de alguém. E se você ama mais a fantasia do que o homem, vamos ser honestos sobre o que isso significa. Isso não é namoro, isso é fazer compras. Quando falamos sobre a palavra provisão, se você olhar apenas foneticamente, tem pró, de profissional, e tem visão. E eu não era um homem rico quando conheci minha esposa. Vocês viram minha esposa em um podcast anterior. Se você não sabe, Candace Love, minha linda esposa, eu não era um homem rico. Eu conseguia me sustentar, eu conseguia cuidar do meu filho, mas pelos padrões de hoje, do que um homem deveria ter, eu não tinha tudo isso. Mas ela teve a visão de enxergar as outras coisas que eu tinha. E aquela conversa sobre potencial que eu vi vocês falando mais cedo, muitas vezes eu sinto que as mulheres não incluem a trajetória na visão profissional do que um homem tem a oferecer. Agora é que a coisa fica mais contundente. Tinha uma frase nesse trecho sobre querer a provisão sem querer a autoridade. E essa realmente importa porque aponta para algo real sobre como as coisas costumavam funcionar. O antigo acordo não era um homem simplesmente entregando dinheiro por nada. Era uma troca, meus amigos. Ele assumia o risco financeiro, a pressão, a responsabilidade por tudo aquilo. E em troca havia lealdade, cooperação, respeito. Era um contrato de mão dupla. Você pode concordar com esse arranjo ou pode odiá-lo. E não estão protegendo, os homens não estão provendo. Então, o que resta, certo? E é aí que os homens, às vezes, eu acho, perderam a direção do que estão tentando ser. Eu acho que eles realmente não sabem mais qual é o lugar deles na sociedade. E acho que é por isso que eles estão partindo para o ataque. Acho que é por isso que ouvimos falar tanto da epidemia de solidão masculina. Porque eu realmente acho que eles ficam tipo, qual é o meu propósito aqui, agora? Porque sim, a vida está difícil agora. Custo de vida, inflação... Está mais são difícil tantas até mesmo coisas ser um diferentes, provedor nesse sim, nível. que nem É é isso. realista para eles serem esse provedor. Além disso, segundo sim, Continue. Bam, De quem eles estão nos protegendo? Essa é uma conversa à parte, mas você não pode fazer só metade. Você não pode ficar com o sustento e acabar com a parceria. Você não pode auditar o cardápio e só escolher os benefícios. Tradição é tudo ou nada, meu amigo. Não, eu vou discordar um pouco de você, tio. Acho que tradição hoje em dia é uma mistura de coisas, de como as pessoas enxergam ou seguem a tradição. As pessoas não seguem mais a definição estrita de tradição. Elas misturam agora. No momento em que você tenta ficar de um lado e descartar o outro, tudo desmorona. E todo mundo ali sente esse maldito desmoronamento. Sim, eu não tinha todo o dinheiro que tenho hoje naquela época. Mas ela não só viu o potencial em mim, ela viu que eu já estava a caminho disso. Ela viu que eu já estava dedicado a esse processo. Eu já estava comprometido com isso. E essa parada parecia riqueza. Essa parada parecia capacidade de prover. E o que você disse? Não é diferente porque aquele era eu.
A caminho dessa versão de mim mesmo que pode fazer a parte técnica de prover. E muitos de vocês querem pular essa parte do processo porque sua intuição e sua visão não estão alinhadas. Então muitas mulheres vão se basear só em quanto dinheiro ele tem na conta, em vez do que tem no coração dele. Como Deus está agindo através desse homem. Vocês não querem ter essa parte da conversa. Não, deixa eu chegar na parte que realmente vai te ajudar, porque eu não quero só sentar aqui e ficar apontando o que está quebrado. Mulheres que só olham para o destino querem o produto finalizado. Elas querem o homem de 35 anos que já conseguiu, já chegou lá, como o irmão disse, já construiu tudo. Mas aí está o problema disso. Elas teriam rido desse mesmo homem aos 23 anos, quando ele estava ralando em alguma baia sem ter nada para mostrar. Mesmo cara, mesma ética de trabalho, mesmo futuro. Elas só não conseguiam ler o maldito mapa ainda. E essa é a armadilha. Quando você exige um destino, você elimina quase todo mundo, todo homem com alto potencial que existe, porque você pulou a única fase em que vocês realmente poderiam ter construído algo juntos. O melhor homem. Você só tem essa fase uma vez, de verdade, sabe? A menos que esse homem vá à falência e tenha que reconstruir tudo de novo. Mas isso acontece. Foi conquistado durante a subida, senhoras. Não quando ele chegou ao topo, durante a subida. Quando ele já está claramente vencendo, ele já está comprometido faz tempo. O saldo bancário atual de um homem é um dado temporário. É só um retrato do momento. A trajetória dele, a determinação, a forma como ele se faz presente todos os dias. Isso é a verdadeira riqueza. É isso que vale a pena saber ler, senhoras. E a maioria das mulheres não consegue ler isso. E é exatamente por isso que as que conseguem acabam vencendo. Porque eu estou nessa posição agora. Muitas dessas mulheres aqui teriam rido de quem eu era financeiramente naquela época. Agora eu sou o cara. Tá entendendo? Então a gente precisa ter essa parte da conversa. Isso não é frescura. Isso não é frescura. Não, deixa eu falar com os homens por um segundo. Porque vocês também não são inocentes nessa história. Parem de bancar mulheres que não se comprometeram com nada. Se você tá aí pagando o aluguel da namorada, cobrindo as contas dela, bancando a vida inteira de alguém que não adotou seu sobrenome e não te ofereceu nada em troca, você precisa ouvir isso claramente. Você não é um provedor. Você é um bancador. Gado, otário eu sei, não. Eu entendo. O risco do casamento, mas você pode se proteger. E aqui está o final. Você já sabe que está chegando. Ela vai embora mesmo assim. E agora você está amargo. E você fez isso consigo mesmo. Um homem sábio investe em uma esposa. Ele não subsidia uma namorada que o trata como a companhia de luz e água. Ela pode cancelar quando quiser. Protejam seu dinheiro, senhores. Acordo pré-nupcial, confiança. Acordo pré-nupcial, confiança. Proteja-o de maus investimentos da mesma forma que você protegeria qualquer outra coisa pela qual trabalhou duro. Se você não quiser se casar, certifique-se de ter um acordo de convivência. Me ligue se quiser um. Porque, senhores, isso é um negócio. Então é nisso que tudo dá. Todo mundo naquele vídeo quer o resultado sem o processo. É isso, é isso. A mulher quer o destino sem investir na subida. O homem quer a validação sem exigir o compromisso. Essa é a forma mais justa que posso colocar. E ambos vão embora confusos sobre por que nada disso está funcionando, quando a resposta estava bem ali na frente deles o tempo todo. E é aqui que estamos. Você ficaria surpresa com quantos homens de 40 anos ainda não sabem o que querem. Eles ainda não estão prontos para se comprometer. Eu não acho que seja sobre não saber o que eles querem e não estarem prontos para se comprometer. Eu acho que você vai chegar a um ponto de decisão e entender os prós e contras de um relacionamento ou casamento. E você tem que pesar as opções. Tipo, isso me beneficia ou não me beneficia? Claramente não beneficia muitos deles, porque eles podem ficar com quem quiserem a qualquer momento. E não é sobre isso, porque isso não determina se eles conseguem mulheres ou não conseguem mulheres. Então é sobre isso que estou dizendo. Estritamente falando, existe algum benefício para mim em me casar? Você acha que os homens pensam que não há benefício em se casar? Para muitos deles, na verdade, é pior se eles se casarem. É como um grande risco para o homem, porque a mulher tem a oportunidade de ficar com os filhos automaticamente. Ela pode ficar com metade do que ele ganha, sem precisar conquistar o que ele conquistou ou batalhar como ele batalhou. Elas têm a oportunidade de receber pensão, têm a chance de ficar com bens pelos quais não trabalharam. Então, qual é o benefício para esse homem se o casamento não der certo? Ele, na verdade, sai perdendo. Mulheres, parem de procurar um produto pronto quando vocês nunca ajudaram a colocar um único tijolo para construir essa casa. E, senhores, parem de agir como marido para alguém que nunca concordou em ser sua esposa. É temporário, mas certifique-se de se proteger também. É por isso que dizemos, protejam-se o tempo todo. Certo? Preste atenção nas pessoas ao seu redor enquanto você batalha, enquanto você progride na vida, para que depois possa ignorá-las.
Por favor, inscreva-se, comente aí embaixo, eu realmente agradeço. Vejo vocês na próxima. Tchau!